Bom dia, tudo bem? Vamos pegar a apostila número 7, tema número 2. E aí nós vamos falar a respeito do efeito estufa, né? O que a gente pode pensar? Vamos fazer uma viagem ao tempo aí. Em Estocolmo, né, no interior de Estocolmo, a gente sabe lá na Suíça, encontra-se, né, uma casa em comum, né? A gente chama denominado de naturhus, né? É tudo envolvido por painéis de vidro de 4 milímetros de espessura. Essa casa ela foi projetada, né, para ter um aquecimento de forma natural, tá? Considerando-se, né, que o inverno é longo e com temperaturas em torno de menos 3 graus Celsius. Debaixo da casa há uma camada de rochas, né, que acabam armazenando o calor e que aquecem os cômodos durante o período da noite. O aquecimento dessa casa, né, que a gente chama de Nordhus, ela se assemelha a um fenômeno natural, né, imprescindível para a vida na Terra, mas que pode ameaçar a sobrevivência se caso for de alguma forma modificado, tá? Então, na primeira página de vocês aí, vocês conseguem ver, né, essa casa que o professor está citando para vocês aí. E aí a energia solar que chega até o planeta Terra, né? Como que a gente pode classificar, como que a gente pode denominar, né? Então, cerca de 30% da radiação solar que se incide sobre a Terra, ela é refletida pela atmosfera, ou seja, pelas nuvens e pela superfície, né? E ela volta quase imediatamente para o espaço, ou seja, 50% dessa radiação ela é absorvida pela superfície terrestre, ou seja, o solo, a água dos oceanos e outros compostos, né? Outros corpos da água de uma forma geral. E aí ela aquece antes de ser irradiada, né, para o espaço, ou seja, o restante dessa radiação ela é absorvida pela atmosfera e pelas nuvens, né, que de uma forma geral geram esses ventos, né, essas correntes de ar, né, essas ondas marítimas, os movimentos, né, ela acaba movimentando o ciclo da água e eventualmente também acaba sendo irradiado, né, para o espaço de uma forma geral, tá? Então essa é uma característica que a gente nunca, jamais deverá esquecer aí, tá? Outro item que a gente tem que citar é que os gases que são predominantes na atmosfera, a gente pode citar o nitrogênio, o oxigênio, eles não absorvem a radiação infravermelha, que é, no caso, o próprio calor. E com isso eles permitem o retorno dessa radiação para o espaço, ou seja, todos os outros gases, como o próprio dióxido de carbono, né, que é o CO2, ele acaba compondo 0,037% da camada da atmosfera, ou seja, eles absorvem grande parte dessa radiação infravermelha que é emitida pela superfície terrestre, passando a irradiar no infravermelho, espalhando essa radiação em todas as demais direções, tá? Fugiu a palavra. Em todas as demais direções, tá? E aí, a gente tem que pensar o quê? Se nós pensarmos a nível de CFCs, né? Então vocês já precisam aprender o que são os CFCs. Os CFCs são gases clorofluorcarbonos. São considerados por décadas os principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Os principais, tá? Da camada de ozônio. Mas se nós formos levar em consideração, né, os gases presentes nessa atmosfera que aprisionam esse calor que é emitido pela superfície terrestre, de uma forma geral, eles são todos chamados de gases de efeito estufa. Por quê? Porque os principais gases dessa atmosfera são o vapor d'água,
que é o H2O, né? O dióxido de carbono, que é o CO2, o metano, que é o CH4, o óxido nitroso, que é o N2O, né? Ou seja, os CFCs e ozônio, né, de uma forma geral, que é o O3, eles absorvem essa radiação infravermelha e são os responsáveis pelo efeito estufa de uma forma geral. E com isso eles são responsáveis por aumentarem a temperatura média desse planeta. Sem os gases de efeito estufa atmosféricos, a temperatura média da superfície da Terra seria em torno de menos 18 graus Celsius, o que significaria 33 graus Celsius abaixo da temperatura média atual. Então o efeito estufa ele é um fenômeno natural que permite que a temperatura média do planeta seja mais elevada, né? E no caso da Terra, adequada à vida. Ou seja, com o aprisionamento do calor, há menores oscilações de temperatura entre o dia e entre a noite. Isso é uma característica, tá? Isso é fato. E o efeito estufa enquanto aquecimento global? O efeito estufa ele é um fenômeno natural responsável por acabar mantendo a temperatura média do planeta de forma estável, o que possibilita que haja a vida, ou seja, parte da energia solar que é absorvida, né, pela superfície terrestre é devolvida para a atmosfera na forma de calor. Gases presentes na atmosfera, como o gás carbônico, o metano, né, acabam retendo parte desse calor e acaba refletindo novamente para a superfície terrestre. Ou seja, todos os cientistas chamam de aquecimento global o aumento súbito e a constante, né, dessa temperatura atmosférica média que vem acontecendo ao longo dos últimos 100 anos. Todo esse fenômeno ele é causado pela intensificação, né, do efeito estufa, que vem em decorrência, em consequência, do próprio aumento da quantidade de gás carbônico, né, e de alguns outros gases de efeito estufa presentes na própria atmosfera. Ou seja, quanto maior a concentração desses gases na atmosfera, maior vai ser o calor retido de uma forma geral na própria atmosfera. Então essa é uma característica comum, né? Outra coisa que a gente pode citar, né, que a gente, todos os cientistas eles acreditam que os seres humanos são em grande parte responsáveis pelo aquecimento global, seja de forma direta ou seja de forma indireta, ou seja, pois as atividades que envolvem a queima de combustíveis fósseis, né, para a produção da energia elétrica, né, do calor, do transporte, além das queimadas em áreas recobertas pelas vegetações, né, acabam liberando grande quantidade que seja suficiente para a formação dos gases de efeito estufa na atmosfera, o que são, em consequência, podem causar e causam um aumento muito rápido e constante desses gases na atmosfera. É muito louco tudo isso, né? Mas são características que podem conduzir o nosso planeta, de uma forma geral, a características muito ruins aí para o nosso próprio planeta. E nós estamos vivendo isso, os nossos filhos, os nossos netos. Como será que eles vão viver com tudo isso, né? Outras atividades, como o próprio desmatamento por corte das árvores, que nós já vimos em outros capítulos aí, elas acabam intensificando de maneira indireta esse aquecimento global. Em caso muito específico, a gente pode pensar, né, embora essa atividade não libere imediatamente gases, né, de efeito estufa, mas a redução da cobertura vegetal, ela implica menor estoque de carbono na atmosfera das plantas. Ou seja, porque mesmo que a madeira seja aproveitada para a fabricação de móveis, né, de outros produtos, as folhas e os pequenos galhos eles são decompostos e acabam liberando esses gases em questão. Então, o aumento súbito em termos geológico e climáticos dessa temperatura média da atmosfera, ela é quem é responsável por estar causando as mudanças climáticas na Terra.
e que tem como consequência, de uma forma geral, o derretimento dessas geleiras, ou seja, essas alterações dos ecossistemas, né, nessas temperaturas extremas, entre outros problemas de ordem ambiental. Então, ou seja, vai se tornando um ciclo, né, vai se tornando uma cascata, um efeito cascata em cima de todas as características que podem ser de forma abundante, né, não tão peculiar, mas que podem trazer problemas aí de ordem sérias, né, pro ambiente de uma forma geral. Então, como combater o aquecimento global, né? Que medidas nós temos que ter na esfera pública, né? Então, em virtude de grandes modificações que são causadas na própria atmosfera desde 1988, a partir daí foi criado, né, pela Organização Meteorológica Mundial, que a gente chama de OMM, e pelo próprio Programa das Nações Unidas, com relação ao próprio meio ambiente, né? A ONU, por exemplo, né? Ou seja, dentro de um contexto geral, foi criado um painel intergovernamental sobre as mudanças do clima, que a gente chama, conhecido como o IPCC, que na sigla em inglês, né? O IPCC é uma organização científica que agrupa estudos que são produzidos em todo o mundo, ou seja, fazendo toda a relação para as mudanças climáticas, incluindo impactos, os riscos, sistematiza as informações encontradas por meio de relatórios, divulgados para toda a sociedade. Então, o objetivo é que todas essas informações sejam utilizadas para a definição de políticas públicas de fato, né? Pelos diversos governos, ou seja, o trabalho do IPCC, ele envolve não tão somente centenas de cientistas de vários países, e por meio de dados científicos, todas as nações podem traçar maneiras de se adaptar a essas mudanças dos climas, de atenuar os seus próprios efeitos, ou seja, a necessidade de reduzir as emissões, né, de gases de efeito estufa para o controle do próprio aquecimento global é uma das orientações, né, é uma das orientações apontadas por esses relatórios do IPCC, né? Agora, cabe aos governos, de uma forma geral, determinar as estratégias para se conseguir atingir esse objetivo. É possível, por exemplo, oferecer incentivo, né, para a criação, né, o uso de energias renováveis, né, como a solar, a eólica, estabelecer leis de regulação de monitoramento das emissões dos gases de efeito estufa na atmosfera, determinar áreas de preservação ambiental, fiscalizar esse desmatamento de forma ilegal, que ocorre de forma ilegal, né? Então são algumas das condições que nós podemos estar submetidos de uma forma geral. Se nós formos além disso, após um longo processo de debates, de negociações, diversos países, todos os continentes, elaboraram um acordo internacional. E qual era o objetivo desse acordo internacional? Era reduzir as emissões dos gases do efeito estufa. Em outras palavras, controlar este aquecimento global. Para isso foi criado, dentro da união de todos esses países, a gente chama de Protocolo de Kyoto. Esse Protocolo de Kyoto, ele entrou em vigor a partir de 2005. E qual é a função dele? Determinar aos países envolvidos, né, aos países desenvolvidos que aderiram ao acordo, metas que são específicas para a redução, né, de 6 gases causadores através do próprio efeito estufa, que é o gás carbônico, né, dióxido de carbono também, e o metano. E quais seriam essas medidas individuais, né? Individualmente, também é possível contribuir para a diminuição e o controle do aquecimento global, né? Então a gente vai ver algumas medidas que podem ser adotadas no dia a dia,
e que a função delas é única e exclusivamente em eliminar esses gases que são provenientes de causar o efeito estufa, né? Então, por exemplo, a economia de energia elétrica, desligando aparelhos que não estão em uso, computador, televisão, o rádio, sempre optando por lâmpadas, né, econômicas, como de LED, por exemplo, né? Quando a energia elétrica ela é produzida em termoelétricas, né, ela envolve a queima dos combustíveis, que podem ser combustíveis fósseis, mais poluentes. Sempre que possível, opte por andar, né, a pé ou de bicicleta, ou usar o transporte público. A queima do combustível fóssil por meios de transporte é a principal fonte da emissão de gases de efeito estufa nas cidades. Use o ar-condicionado com moderação, pois esses aparelhos liberam gases de efeito estufa. Consumir de maneira consciente e procurar produzir menos lixo. O processo de produção industrial, além de gastar energia, eles também geram gases de efeito estufa. E a decomposição do lixo, elas acabam liberando gás carbônico e gás de ordem metano, né, que a gente fala. Descartar de forma correta o lixo produzido. Plástico, papel, metal, vidro, eles devem ser encaminhados para a reciclagem, né? Ou seja, materiais orgânicos, eles podem ser utilizados, né, usados para adubar as plantas, as hortas, os destinados a composteiras, né? Na falta delas, né, devem ser encaminhados aos aterros. Reduza o consumo de carne bovina. No Brasil, a agropecuária é uma das maiores fontes de emissão de gases estufas, né, do efeito estufa, devido à emissão de metano pelo gado, né, tanto por meio da digestão dos alimentos consumidos, como pelo desmatamento associado à queima, né, na abertura dos pastos em questão, tá? Nós temos uma imagem muito bacana e um texto que é o sequestro do carbono, né? Eu vou deixar para vocês como indicação para vocês poderem dar uma olhadinha na página número 26. Então, pessoal, grande parte, nós podemos realizar a nossa parte. Se nós realizarmos a reciclagem, se nós prestarmos bastante atenção nessas características de como podemos contribuir de forma direta ou indireta com relação ao meio ambiente, nós já estamos fazendo a nossa pequena parte, né? Separando esse lixo corretamente, né? Evitando ficar deixando as coisas na tomada ligada. Então nós estamos consumindo algo que pode ser um gerador de uma fonte de energia, de uma queima de combustíveis, e isso vai virando uma bola de neve de uma forma geral. Então, hashtag fica a dica, nossa aula fica por aqui, o assunto é bem simplesinho, e agora vocês vão ser direcionados para realizarem os exercícios aí da apostila 7, do tema número 2. Bye, bye.